ouvintes do Sinusp em Casa. Nesse episódio, nós vamos comentar sobre o documentário Torre das Donzelas. Esse documentário venceu o prêmio especial do júri no Festival de Brasília de 2018. E ele conta com a participação de líderes de movimentos sociais e também da ex-presidente Dilma. Eu sou a Bruna, sou do 2º ano de Têxtil e Moda e faço parte da comunicação do Sinusp. Hoje eu estou com a Ana, a Bel e o Beto. Oi, gente, eu sou a Ana, eu sou do 4º ano de audiovisual e eu faço produção no Sinusp. Eu sou a Bel, eu sou do audiovisual também, 5º ano, e faço parte também da equipe de produção audiovisual com a Ana no Sinusp. Oi, gente, eu sou o Beto, eu também estudo audiovisual e sou curador do Sinusp. Bom, com todos apresentados, a gente vai comentar mais sobre o documentário Torre das Donzelas. Ele faz parte da programação da Mostra Novíssimo Cinema Brasileiro. Foi dirigido por Suzana Lira. A diretora ela reuniu um grupo de mulheres que foram presas políticas no presídio Tiradentes, na época da ditadura. E elas contam como foi sobreviver àquele período. Assim, eu estou tão cansado. É bom ressaltar que o presídio Tiradentes, né, onde essas mulheres ficavam, ele era meio que um fim da linha das prisões na ditadura. Essas mulheres e os outros presos já estavam fichados quando eles iam para lá e, entre muitas aspas, já tinham passado pelo pior, assim. Ainda havia tortura no presídio e todos os mecanismos de repressão que a gente conhece, mas ninguém desaparecia quando estava no Tiradentes, né? Então ninguém era morto porque você estava fichado. E elas podiam até receber visitas e ter um pouco mais de contato social. A torre em si era uma que ficavam todas as mulheres presas políticas de Tiradentes, tipo uma ala feminina da prisão, e por isso ficou conhecida como a Torre das Donzelas. Inclusive, o maior mérito do filme, eu acho, né, foi a recriação desse ambiente da prisão. Verdade, Ana. E nesse sentido, a direção de arte, que é da Glauci Queiroz, ela é bem central, porque a abordagem dessa memória se dá através desses dispositivos cinematográficos que não é só a entrevista. Então, a primeira cena do filme é as donzelas, né, as personagens do filme, desenhando o que elas lembram da torre. E esses desenhos depois serviram de base para a reconstrução do presídio, dentro de um estúdio. E aí, depois, essas personagens, elas revisitam o espaço, né, o que cria um impacto emocional bastante forte nelas, e também permite acessar com mais profundidade a memória daquele período e daquele lugar. Eu acho que um outro aspecto técnico também que me chamou bastante atenção no filme, eu acho que é um mérito grande também, como vocês falaram, né, da relação do filme com a arte, que é a montagem, que é do Paulo Magnardi e da Célia Freitas. Essa montagem ela busca também uma reconstrução mais ou menos ficcional, mas também com as imagens documentais, então fazendo um paralelo com atrizes, né, encenando as cenas que essas mulheres vão falando, das memórias delas, junto com essas imagens documentais das entrevistas. Eu acho que é um recurso bem interessante, não sei como vocês sentiram isso, mas senti que ficou um pouco cansativo depois de um tempo, embora seja bem sucedido em muitos momentos, assim, que a gente quase perde a linha do que é ficcional e do que é documental, assim, só realmente fica claro quando a gente percebe que é uma atriz jovem ou uma personagem mesmo, já mais velha, mas ao mesmo tempo essa linha fica bem tênue, assim, em alguns momentos é muito bonito. Mas acho que, de uma certa maneira, assim, em algum momento, como esse recurso é muito usado à exaustão, talvez ele fique um pouco exaustivo, assim, não sei o que vocês acharam a respeito disso. Bel, eu concordo com você. Particularmente para mim, começou a ficar exaustivo quando... no começo do filme, eles usam esse recurso das reconstruções ficcionais de um jeito mais misterioso. Então, eles não mostram muito os rostos dessas atrizes, é uma câmera meio escondida. Para mim, isso funcionou muito. Para mim, fica cansativo quando eles começam a usar esse recurso de maneira mais geral, assim. Tipo, eles tiram o mistério e deixam na cara que é uma coisa ficcional. Para mim, perde um pouco também essa cara de memória que tinha até então, sabe? Foi aí que começou a ficar um pouco cansativo para mim. E fora esses aspectos técnicos que talvez levem a esse cansaço, quais as outras sensações que vocês sentiram a ver as cenas? O que vocês sentiram ao assistir?
Então, eu acho que, apesar disso que eu falei, né, de sentir um pouco de cansaço nessa reconstrução, eu acho que ela também é muito importante para alguns momentos, para materializar um pouco essa memória que elas trazem, assim. E acho que um dos momentos que eu achei mais interessantes, assim, é quando elas pontuam, porque, né, tem toda a vida que elas vivem dentro da torre, que é uma vida à parte do mundo que elas tinham, mas que também é muito real, muito viva e cheia de nuances, assim. E eu acho que o momento que eu achei mais interessante foi delas falando sobre como essa reunião de mulheres com passados muito diferentes, com histórias muito diferentes, idades diferentes, assim, com posturas diferentes também diante do movimento de resistência contra a ditadura, com papéis diferentes, como essa reunião delas produziu coisas muito positivas para elas mesmas, assim, né? Mesmo que seja naquele contexto de perseguição e prisão, né? Mas quando elas falam sobre eventos que acontecem que também retomam esse caráter feminista e da revolução sexual que estava acontecendo nos anos 60. Como quando elas falam nos depoimentos sobre um momento que uma bióloga, né, que estava presa lá também, pergunta para as mulheres quem que já viu seu genital, assim. E aí ela pega um espelhinho que surge lá e vai passando pelas mãos das mulheres e elas vão olhando as suas vaginas, assim, e como isso é bem libertador para elas, né? E outras discussões também sobre orgasmo feminino e tal. Então, Bel, esse seu comentário é muito interessante porque tem várias mulheres desse presídio que acabaram se tornando líderes de movimentos sociais. Inclusive a Rose Nogueira, ela deu à luz, né? E foi um pouco antes de ser presa e foi muito ajudada por essas companheiras que tinham esse conhecimento meio científico, porque ela ainda estava com leite de amamentação e precisou de massagens para que o leite não empedrasse. Ela conta um pouco disso no documentário. E logo depois que ela deu à luz, ela foi torturada no DOPS e atualmente ela é presidente num grupo que chama Tortura Nunca Mais. E elas são quase todas são ligadas com movimentos sociais. Sim, Bru, e sobre essa formação social, né, esse papel social que elas vão representar depois, muitas dessas mulheres relatam durante o documentário que a formação política delas, intelectual, se deu muito no Presídio Tiradentes, né, porque elas acabaram depois de um tempo organizando grupos de estudos, de debates, tinha trocas de livros, assim, que inclusive a própria Dilma fala que a formação dela praticamente inteira se deu no Presídio Tiradentes. Eu acho muito legal que no documentário elas falam, e a diretora tem um cuidado com isso, de mostrar que teve, sabe, entre aspas, proveito desse período dessas mulheres presas, que não foi tudo em vão ou a perder, porque ela trata a resistência de uma forma muito delicada. E uma coisa muito presente no documentário também é a própria felicidade como resistência. Então, o fato dessas mulheres conseguirem se juntar e se ajudar e formar uma pequena sociedade dentro da prisão que permitia que elas fossem minimamente felizes nesse tempo tão obscuro, né? Então, elas reconhecerem o peso da ditadura e o quanto horrível foi, todas as torturas que aconteceram e mortes, não impediu que elas se lembrassem de alguns momentos de alegria, e de histórias engraçadas. A Dilma conta uma história de quando ela tentou cozinhar uma sopa que deu tudo errado e todo mundo ficou bravo com elas, e elas dão risadas desses momentos, sabe? Elas são capazes de olhar com certa alegria para esses momentos que, para quem não viveu, né, como nós mesmos, pode achar um pouco macabro ou assustador, né? Sim, que destoa muito parece destoar bastante da situação geral, né? Que é bem pesada e violenta. Mas o filme faz várias abordagens delas em momentos descontraídos, né? Fazendo desfiles com as roupas delas. Então é bem bonito ver esse contraponto que o filme faz. E é legal que
essas lembranças que são abordadas pelas personagens, né, elas são muito fragmentadas, porque cada um tem um relato muito individual. Só que quando elas vão todas juntas para aquele espaço, para essa torre reconstruída, né, elas conversam sobre essas vivências, as memórias individuais, elas tomam outros significados, elas tomam outro corpo, né, uma nova dimensão que é a memória individual se torna uma memória coletiva, assim. E é bem legal ver essa transformação, assim, acontecer. Gente, eu queria trazer uma polêmica, que na verdade é uma coisa que eu fiquei pensando sobre o filme, que em muitos momentos, e vocês até já mencionaram, né, que o filme é sobre a importância de falar sobre o que aconteceu, tipo... O objetivo do filme é mesmo retomar essa memória dessas mulheres e explicitar esses eventos que aconteceram durante a ditadura. Mas uma coisa que elas falam também sobre a tortura é que falar sobre a tortura tira o poder do torturador. Dizer o que aconteceu é como se fosse uma retomada do poder por quem sofreu. Mas o filme fala muito pouco sobre esse momento da tortura, né? Eu acho que, por um lado, tem um motivo de não fetichizar, né, esses eventos, essa violência, mas também, não sei se vocês acham que expor um pouco mais sobre isso, ou falar um pouco mais sobre esse momento pré-presídio de Tiradentes, seria benéfico também para essa reconstrução? Então, Bel, na verdade, eu acho, pra mim, assim, o filme não é sobre isso, sabe? Eu acho que é importante, elas trazem à luz, tipo, elas não deixam, elas não falam sobre tortura, sabe? Elas não deixam em silêncio ou falam que não aconteceu, etc. E pra mim o filme é muito mais sobre lembrar desse espírito de comunidade que tinha no presídio, que ajudou essas mulheres a sobreviverem a essa fase tão difícil, do que colocar o foco na tortura, que é um foco que a gente já vê muito em outros filmes sobre o período, né? Acho que é principalmente o que a gente vê, inclusive, porque é uma coisa muito chocante. E as descrições de tortura também que saíram na Comissão da Verdade, eu acho que foi uma tentativa da diretora, conscientemente mesmo, de trazer o poder da felicidade para essas mulheres, sabe? Tirar um pouco dessa nuvem negra apenas que paira sobre a lembrança da ditadura, para que essas mulheres possam também se lembrar dos momentos em que elas conseguiram aproveitar de alguma forma, sabe? Porque acho que esse é o único jeito também da gente conseguir resistir e continuar lutando, porque se tudo for só muito difícil e horrível, fica muito complicado de você se manter resistente, entende? Eu concordo. Eu acho que, na verdade, isso enriquece muito o filme, assim, ele não girar em torno da tortura, mas sim da convivência e... Eu não sei, assim, pra mim é bem equilibrado, sabe? O tanto que ele aborda esse lado negativo e o quanto ele aborda esse contraponto, assim. Acho que faz sentido, assim, o que vocês falam. Acho que pra mim só, como isso é explicitamente mencionado no filme, eu senti que talvez poderia gerar um desequilíbrio, assim. Mas também eu acho que o filme cumpriu muito bem o papel dele de trazer esse retrato, assim. Então, acho que não sinto tanta falta também. Mas uma coisa que eu senti falta, sim, foi da presença da Dilma, junto com as outras presas no presídio reconstruído, né? Que foi uma coisa que, claro que ela não é a personagem principal do documentário, né? Eu acho que, inclusive, um mérito muito grande do documentário é isso, né? De não centralizar na figura da Dilma, que talvez seria a personagem em maior destaque, né? No filme, né? Tipo, uma personagem que tá mais na mídia, enfim, como ex-presidenta do Brasil. Mas ela aparece nos depoimentos em muitos momentos, mas nunca junto com as outras presas. E uma coisa que a Glaucia Queiroz, que é a diretora de arte, né, ela diz que, na verdade, isso acontece porque a Dilma estava preparando a defesa dela para o impeachment.
e por isso ela não pôde ir nas gravações. Mas faz falta, né? Que a Dilma é uma figura muito... Não sei, é legal ver esse lado mais humanizado, menos presidencial, sabe? Fico pensando como teria sido esse encontro. Sim, eu acho que das memórias dela, né? Porque ela fala muito das outras... elas se mencionam muito, né? E quando elas se encontram, é muito legal isso tipo... das memórias voltando, delas nesse espaço, podendo reviver essas memórias. Eu acho que talvez seria interessante se a Dilma tivesse podido participar também. Eu concordo que seria interessante ver a Dilma com as outras mulheres na reconstrução do presídio e tal, mas pra mim, não sei, foi uma coisa que eu não senti falta, porque eu acho que justamente isso que você falou, Bel, o filme tem um grande mérito de não fazer a Dilma ser tipo a personagem principal, entre aspas. E eu tava tão envolvida nas histórias e nas relações das outras mulheres que eu imaginei que tinha sido algo como isso, né? Que a Gláucia comentou, de complicações da agenda dela, ela não ter podido participar das gravações. E pra mim foi muito suficiente, assim, as outras mulheres em si se relacionando, sabe? Porque a Dilma fala muito bem, e acho que a presença dela nos depoimentos é muito importante. Mas pra mim não foi uma coisa que fez tanta falta, apesar de eu achar também que seria legal se ela tivesse podido participar, talvez isso tornasse muito mais difícil não fazer o documentário todo girar em torno dela também, sabe? Acho que essa presença comedida dela também ajudou nisso. Mas sabe o que eu acho? Eu acho justamente, não o contrário, mas assim, quase isso, porque eu acho que como ela tava nesse lugar que é só o depoimento, não na vivência dentro do presídio, né, desse presídio reconstruído com as outras mulheres, eu acho que talvez humanizaria um pouco mais a personalidade dela se ela estivesse com as outras pessoas. Não sei. Um palpite, né? Também não temos como saber. Não, acho que faz sentido sim isso que você falou. Acho que é bem possível humanizar também. É que eu acho também que elas fazem um jogo na montagem muito legal de encaixar coisas que a Dilma fala no depoimento com coisas que surgiram na reconstrução do presídio, sabe? E acho que isso ajudou também, mas com certeza teria dado uma humanizada a mais, né? Ver ela em contato com as outras mulheres e tudo mais, acho que faz super sentido. É interessante lembrar também que a Dilma aparece bem central, né, no Democracia em Vertigem, que é um outro documentário dirigido por uma mulher. E na Novíssima a gente acabou selecionando bastante documentários e também alguns são dirigidos por mulheres, o que é muito interessante, né? O próprio Democracia em Vertigem foi dirigido pela Petra Costa e também tem o documentário do Pastor Cláudio, que foi dirigido pela Beth Formadini, e é um documentário que ele contrasta muito com o Torre das Donzelas, porque ele fala sobre a ditadura na perspectiva de um torturador. E para mim foi umas sensações que eu nunca tinha sentido, porque ele fala com uma naturalidade sobre as ocultações de cadáveres e também sobre alguns assassinatos que ele fez, de uma forma muito natural e causa assim uma estranheza ao ouvir aquelas palavras, né? Diferente do Torre das Donzelas, que fala sobre tortura, mas sobre a perspectiva de quem sofreu e foi vítima. E lembrando que todos esses documentários que a gente citou aqui, eles fazem parte da nossa curadoria para Novíssimo Cinema Brasileiro, que quando as exibições voltarem ao normal, nós vamos exibi-los todos na nossa querida sala, lá na cidade universitária. Bom, o filme ele tem esse objetivo bem claro, né, que é de quebrar o silêncio, de falar sobre a tortura, sobre essa repressão sanguinolenta, né, provocada pela ditadura militar. E eu acho que ao dar voz a essas mulheres, né, essa quebra de silêncio é muito potente e bem inspiradora. E eu acho que o filme ele tem uma força que é de engajar o público a falar e a lutar sobre outras questões que estão presentes na nossa realidade, no país hoje, que precisa dessa coletividade, desse companheirismo e desse vigor que a gente vê nas donzelas, né, que são os personagens do filme. Com certeza, Beto. Eu acho que o filme ele é uma grande lição do que é a resistência e de como a gente pode se manter firme e forte, principalmente num momento político como o atual, não é mesmo? Então, Torre das Donzelas é muito especial para mim nesse sentido, assim, além de ser muito emocionante ver essa história do passado,
ver como essas mulheres podem nos ensinar muito sobre o presente e até sobre o nosso futuro. Eu acho que é muito inspirador também ver, de uma certa forma, os caminhos que elas tomaram, assim, né, nas vidas, assim. Então, seguindo suas vidas e fazendo coisas muito interessantes, profissões, né, tipo, se misturando com movimentos sociais e tal, mas sem perder essa história que elas viveram e que é tão forte na vida delas, né. Bom, esse foi o nosso episódio de hoje, né? Com todas essas questões que a gente levantou. O que você, como ouvinte, acha desse filme? Ou de como toda a narrativa que ele é desenvolvido? Quais são os seus comentários sobre tudo que a gente conversou? Comente o que você acha do filme ou o que você achou do nosso episódio nas nossas redes sociais. E fique conectado para não perder nenhuma novidade. Então, até o próximo Sinusp em Casa. Tchau, pessoal! Tchau, gente! Tchau!